Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Eu sou Emily. E eu sou Vitória e retornamos! Finalmente! Veio aí nosso primeiro episódio de 2025! Veio aí! Uma salva de palmas, vamos! Eu espero que vocês estejam com muita saudade e querendo muito escutar a gente, porque a gente estava sentindo falta de falar aqui com vocês. Tô sentindo muitíssima falta. E assim, a gente vai começar o primeiro episódio do ano de muitos. Tenho certeza a gente não vai soltar a mãozinha de vocês durante essa temporada e depois da temporada. Mas assim, a gente queria trazer um episódio divertido, né, amigo? Um episódio que a gente se divertisse aqui com vocês. E você tá preparada? A gente já reparou que vocês gostam de coisas assim mais diferentes, assuntos diferentes. Então, a gente trouxe um episódio diferente. Eu estou mais do que preparada para esse episódio, porque eu acho que vai ser um pouco engraçado. E polêmico. Eu acredito que polêmico. Enfim, vamos começar, porque o app de hoje é especial do Dia da Mentira, dia 1º de abril. Exatamente. E a gente vai trazer aqui, durante o episódio, histórias, né, que são mentiras, mas que a Fórmula 1, meio que a Fórmula 1, os pilotos, as equipes, a FIA, enfim, falam como se fosse verdade. E assim, até um certo ponto, a gente pode ter acreditado nessas mentiras ou não. Mas aí, eu acho que é aquilo. Às vezes sai nas redes sociais, aí a galera começa a repercutir, e daí a gente começa a fanficar e começa a acreditar, e quando vai ver, tá todo mundo falando. Exatamente, a gente gosta da polêmica, e se tem uma coisa que a Fórmula 1 entrega é polêmica. Mas vamos começar com o episódio, né? Vamos começar por você, Vitória. Qual mentira, assim, da Fórmula 1 que você tem pra trazer pra gente? Pronto. Eu vou trazer uma que a gente escutou muito do ano passado pra cá. E, gente, quem não acreditou em algum momentinho, não cogitou, tava vendo a Fórmula 1 errado, que é Sainz na Red Bull. O que foi isso? O que foi essa história? Ah, é porque Carlos Sainz vai pra Red Bull, Carlos Sainz vai pra Mercedes. Gente, eu não quero mentir, não. Quando eu vi as coisas do Sainz, principalmente do pai dele, na garagem da Mercedes, conversando com o Toto Wolff, eu acreditei sim. Acreditei, não vou negar. Assim, da Red Bull, por um lado, ele depois falou que ele não teve conversa, o Horner veio e explicou que ele não foi nem considerado pela Red Bull, que eu achei um pouco baixo da parte dele, porque você fala assim, não foi nem considerado, podia dizer só assim, não, a gente não teve essa conversa. Mas na da Mercedes, quando começou a sair aquelas fotos do pai dele conversando com o Toto Wolff, eu acreditei sim que ia vir pelo menos um Sainz na Mercedes. Pelo menos um contratinho aí de 1 ano, né? Pra ele... Porque, tipo assim, o cara tava saindo da Ferrari, gente. Quando você tá saindo de uma De uma equipe como essa. Isso, equipe. Esqueci a palavra equipe. De uma equipe que está ali entre uma das maiores equipes, que a gente sabe que bota pra bater com o pilotão da frente. Você não vai imaginar que ele vai pra uma outra equipe que, tipo, não consiga pelo menos ter essa pareia com a Ferrari. Além do mais que ele saiu em alta, né? Ele não saiu queimado da Ferrari, pelo contrário. Pois não é como se ele tivesse... Ações Daniel Ricciardo que me perdoem. Mas não é como se ele tivesse saído igual um Daniel Ricciardo da vida, quando saiu da Red Bull, por exemplo. Ou então quando saiu da McLaren, sabe? Que teve todas aquelas polêmicas de que não adaptou. Não, eu inclusive arrisco a falar, as fãs de Leclerc me perdoem, mas eu arrisco dizer que ele, ainda nessa última temporada dele pela Ferrari, mostrou uma constância até que bem grande se comparado ao Leclerc, assim, ele estava entregando muita coisa, então realmente eu esperava ali, acreditei nessa historinha aí que poderia ser uma Mercedes ou Red Bull. Ai, amiga, eu também acreditei, não vou mentir, não. Já estava imaginando o Carlos Sainz de macacão preto. Mas enfim, como disse o chefe da Williams, né, que
questão de contratar Carlos Sainz foi tipo conquistar uma noiva, uma namorada. Era jantar, era conversa, era eu te prometo isso, eu te prometo o céu, eu te prometo a lua, Olha vou aí, fazer uma sabe o que a gente tira serenata. dessa lição? Olha o que a gente tira dessa lição. Isso aqui já fica a dica pras meninas. Vem comigo, que é dia da mentira e também dia do conselho amoroso. Vem com a gente. Pras meninas, pros meninos, pra quem estiver escutando a gente, a dica que fica é: vá na conquista, vá entregando coisas assim, ai, vamos um jantarzinho, vamos uma conversinha aqui, vai conquistando aos poucos, entendeu? Que uma hora você consegue. No Olha aí a papinho. Williams. Vai no Olha aí papinho. a Williams. Olha aí o que aconteceu com Carlos Sainz da Williams. E assim, a gente sabe das dificuldades do carro, mas ele aparenta estar feliz em pelo menos estar correndo na Fórmula 1. Já é um grande passo. É. Mas assim, já que a gente falou de papinho, se tem uma coisa que o Christian Horner tem, e que na verdade até alguns anos atrás, principalmente, hoje em dia já está escancarado, mas até alguns anos atrás o papinho dele era: nós não temos um segundo piloto. Nós damos carros iguais para os dois pilotos. E aí a gente consegue Gente, ver, isso não existe. gente, Não que existe. papinho é esse? Não tem condições. Não existe. É só a gente, claro que o Max Verstappen, ele é um piloto excepcional, além da curva. Só que vamos pegar um histórico de Pierre Gasly, Alex Albon, o próprio Liam Lawson, que só durou 2 corridas, e todos esses pilotos saíram queimados, sabe? Como assim não existe primeiro Gente, piloto? juro, isso não vale só pra Red Bull, isso vale, tipo, pra grande maioria das equipes que vem com esse papinho de que não, a gente não tem prioridade. Ok, às vezes eles até demonstram mesmo uma imparcialidade e fazem ali de tudo pra ajudar os dois pilotos. Mas quantas e quantas vezes, principalmente na Red Bull, a gente já viu casos de, ai, deixa fulaninho ultrapassar você. Por que que você não ajudou fulaninho? E isso irritado, viu, no rádio? Por que você não ajudou fulaninho a fazer não sei o quê? E não sei o que lá, tipo, gente, vamos ser realistas, né? Claramente tem ali um piloto que eles preferem que esteja no pódio, que eles preferem que esteja ganhando, levando o nome da equipe. Exatamente. E assim, na Red Bull a gente sabe que apesar desse papo do Christian Horner, agora ele já tá meio que tipo, ai, todo mundo já sabe, então eu não vou mentir. Mas há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente lembra, ai, o Checo vai poder disputar campeonato com o Verstappen. Tudo bem que o Checo Pérez, né, a gente sabe das dificuldades dele. Mas a gente sabe que mesmo se ele quisesse, se ele tivesse ali um bom resultado, ele não ia lutar por campeonato. A Red Bull não ia deixar. E se, assim, não ia deixar, né? Eu acho que a gente tira pela situação do Daniel Ricciardo. Aquela situação toda que teve lá de que ai, não tem piloto, sei o quê, e que ele acabou batendo com o Max. Quem saiu da Red Bull? Deu Quem? tchau. Pois é, então, assim, gente, é nítido. E ele já saiu exatamente porque ele sabia que mesmo ele estando há muitos anos na equipe, a prioridade ia ser o Max Verstappen. É, Por isso total que ele não isso. renovou. Então, assim, papinho, né? 1º de abril, Christian Horner. A gente já conhece esse seu lero-lero. E aí, amiga, eu acho Agora, que o tem. Christian Horner. É porque eu tô sendo boazinha aqui hoje. Porque se fosse pra eu pegar só as mentiras do Horner, coitado, ia ser 4 horas de episódio no mínimo. Ia ser, viu? Ia ser complicado. Mas diz aí, amiga, mais outra mentira que a gente pode citar aqui. Pronto. Eu acho que uma mentira que a gente pode citar aqui. Não, ai, não sei se isso seria pesado. Pode contar, pode Eu falar. falo, eu falo, não Padocas, falo. segurem nas nossas mãos aqui. Vamos dar as mãos nesse momento. Ai, não, tô com medo de estar sendo muito maldosinha. Pode falar, amiga. A gente, É ó, porque, na edição a gente resolve. Se a gente é vir que é porque muito pesado. também eu acho que não tem nem graça eu fazer essa brincadeira a mais, porque ele já conseguiu, que era a história de que o Lando Norris ia ganhar uma corrida. Ai, ai, eu achei que era coisa mais pesada, viu? Não, oxe, para as fãs dele, elas ficavam muito tristes, mas
Eu acho que pode ser uma mentira que ele vem aí pra ganhar um campeonato. Ou você acha que agora com a situação do McLaren pode acontecer? Olha, nesse momento e nas duas primeiras corridas que a gente teve, eu não vejo um Norris preparado para ganhar um campeonato ainda. Nem com carro Hum. dominante. Gente, eu acho ele muito imaturo em certos pontos, viu? Vou sendo logo bem sincera. As papaias aí que me perdoem, mas A eu acho ele Thaís, muito né? imaturo em muitos. Ai, beijo, Thaís. Mas eu acho ele imaturo em muitos pontos. E era muito engraçado quando ele ainda não tinha ganhado uma corrida, porque toda a vida que ele chegava um pouquinho perto, começava nas redes sociais: meu Deus, é hoje, Lando Norris vai ganhar uma corrida. Não sei o que, não sei o que. E sempre não rolava, tipo, não acontecia. Verdade. Tanto que você lembra daquele vídeo que a gente até postou lá no Instagram do Paddock, que era o George Russell, quando ele teve aquela mini tretinha, né, com o Lando Norris. E aí alguém faz a pergunta, né? Aí ele fala, como antes do Lando ganhar corridas, você pode perguntar pro Lando como é que ele se sente eu tendo ganhado uma corrida e ele não? E ficou aquele clima de tipo, tinha esse clima. Não, e sabe, e tem uma situação que quando eles estavam nessa, se bicando assim, nessas mini picuinhas, dava pra ver que o Russell não se aguentava com essa história do Lando ainda não ter ganhado uma corrida. Ele ficava se segurando muito, assim, tipo. Porque a gente sabe, né, que o Russell ele tem aquele jeitinho dele, Regina George total, debochado. Ele não se segura. Mas eu acho que nesse caso a gente pode mudar o 1º de abril para uma incógnita de tipo, será que em 3 anos o Norris não vai ganhar nenhum campeonato? Ó, ele demorou um tempo pra ganhar uma corrida, então talvez uns 4 anos, aquelas fãs do Norris, tô brincando. Mas é aquilo, ó. Eu acho que o que falta nele, além de toda uma questão que o carro melhorou agora, tal, que eles estão podendo ser mais competitivos, é que eu sinto que ele ainda é muito imaturo em certos pontos. Então, talvez até por isso que a historinha de que ele ia ganhar corrida e nunca ganhava, era por isso também, por conta dessa imaturidade. É. E aí a gente vê um Oscar Piastri, né, com a cabeça de campeão. Aquele menino ali já veio pronto. Veio de fábrica. É, tá aí uma coisa que me surpreende muito, assim, gente. Juro que eu não tô criando rivalidade nem nada do tipo. Mas eu sinto muito mais do Piastri uma, uma coisa de segurança mesmo, uma coisa de Sim. que conseguiria fazer aquilo. É E uma isso me faz tranquilidade. voltar muito pro nosso outro tópico de priorização dos pilotos. Que eu Ai, acho que se ele tivesse uma coisa mais ali, um olhar mais cuidadoso da McLaren, eu acho que eles iam colher bons frutos com o Piastri. mas nesse caso, se a gente for lembrar do GP da Austrália, a McLaren pediu para ele deixar o Norris passar, né? Sim. Tanto que o GP que ele ganhou, né? Depois dessa corrida da Austrália, pra mim foi meio que um refresco. Sim. Tipo assim, uma Eu passada de achei. mão na cabeça. Assim, eu acho que foi um alívio merecido, porque querendo ou não, Austrália, toda aquela situação, então eu acho que foi um alívio merecido. Merecido. E aí, amiga, eu tenho uma coisa aqui pra falar, né? Vamos falar o seguinte. Diga. E o pai do Pérez dizendo que ele ia ficar mais tipo uns 5, 7, 10, 500 anos na Fórmula 1 e que ia ser campeão mundial um dia. Olha, ai, gente, pai é pai, né? Agora vamos combinar uma coisa. Eu acho que a saída do Pérez foi uma surpresa por um lado, porque a gente já sempre comentou sobre isso. Ele, para além de piloto, trazia um lado financeiro a se pensar dentro da Fórmula 1. Sim. Era uma coisa que era bem estratégica também ter ele na equipe. E eu acho que o pai dele também levou isso muito em consideração. Então, é aquilo, né? E, gente, vamos combinar? Disso tudo do dia da mentira, a gente vai tirar uma reflexão. Nunca vamos confiar no que nada desse povo da Fórmula 1 fala. Porque quantas e quantas vezes a gente já não viu uma noite você sair de manhã, à tarde já sair outra coisa e à noite já vinha outra.
Ei, mas falando nisso, sabe o que me lembra? Total Wolff. Hum. Por quê? Gente, Como... Ah, amiga, você não lembra, não? Que, assim, nesses anos, nos últimos anos, desde 2022 até agora, tudo que Total Wolff sabia dizer é: nós sabemos o problema do carro, depois era não sabemos qual é o problema do carro, depois é vamos melhorar o carro, meu e Deus, o carro até sim. E agora não sabe o melhorou que é nada. pior? É que tudo isso era num fim de semana só. Ele começava na sexta, A falando, ladainha dele não, na sexta. porque na sexta ele começava, não, porque o carro tá não sei o quê, e a gente já sabe que esse problema. Sábado, a gente não entende por que que o carro tá assim. Não sei o que que tá acontecendo, galera, sabia? Eu tenho tanto mecânico, engenheiro, uma fábrica cheia, mas não sei o que tá acontecendo. No domingo, basicamente, ele já voltava a descobrir, já sabia. Ele, olha, então a gente conversou com o fulaninho, e eu acho que é isso aqui. E a gente não ouviu o ciclaninho. Agora, uma coisa, realmente ele não tem como mentir, porque isso aí foi nítido. Ele não escutou o Hamilton em nada. E o Hamilton fazia questão de deixar isso bem claro nas entrevistas, E que a deixa até opinião dele não hoje. estava sendo. Pois é, que a opinião dele acerca do carro não estava sendo levada em consideração, não. Exatamente. Era uma. Olha, tá aí uma coisa que eu acho que pode se englobar, amiga. Dentro dessa situação, minha gente, do Toto Wolff, é também a situação de que a relação dele com o Hamilton era um mar de rosas. Eles poderiam sim ter uma relação muito boa, mas depois dessa saída do Hamilton da Mercedes, eu acho que deu pra gente perceber que não era também essa coisa de, meu Deus, a relação mais linda e bem feita do mundo. São pai e filho. Não, vamos Sim. com calma. É mais uma mentirinha que a gente pode colocar aí dentro. Gente, agora uma mentira que eu fiquei triste. Que o Franco Colapinto ia ter uma Ai, vaga lá no vem. grid esse ano. Ai, gente, eu também. E sabe por quê? Porque eu achei que o desempenho dele, pro tempo que ele teve, foi até bom. Ele deu umas derrapadinhas Eu, nas últimas corridas, mas ele teve um mas bom início. olha, mas isso acontece. Quantas e quantas vezes a gente já não viu esses pilotos que estão há anos no grid também dando uma derrapada, indo parar na brita? Quantas e quantas vezes? O menino é novo, ele tá testando, deixa o menino testar. Agora, sinceramente, eu criei uma esperançazinha assim, não vou mentir, não. Quem sabe, aí no futuro. Mas aí, amiga, você tem mais alguma Olha, mentirinha? porque se a gente teve a grande surpresa de receber um Yuki Tsunoda na Red Bull, eu acho que agora a gente tá podendo esperar de tudo. Sim. Acho que a gente. Ei, mas tá aí uma coisa que eu achava que eles estavam inventando, assim. Você achou? Eu não achei não, sabia? Até porque nas entrevistas o Tsunoda tava se mostrando muito, como é que eu posso dizer? Sabe quando você sabe de algo, mas você não pode falar logo desse algo, só que você também, enquanto as pessoas vão falando, você vai deixando ali no ar. Sabe aquele meme, tipo assim, se prepara, viu? Se prepara pra quê? Tá vendo É, aí? eu sinto que ele tava muito nessa energia, tipo, se prepare. Alguém me assim, pra o quê? E ele, não sei. Fique preparado aí que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Mas e aí, amiga, diz aí, você tem mais alguma mentirinha que a gente pode contar? Assim, Ai, são várias, né? tenho sim. Essa aqui eu não sei se enquadra como mentirinha, mas pra mim se enquadra, sabe por quê? Porque pra mim isso não é nem mentira, é lenda urbana. Academia de pilotos. Ai, sim! Principalmente Principalmente a academia de pilotos da Red Bull. Gente, o que é isso? Que tanto menino é esse que tem nessa academia de pilotos e a gente não vê uma cara nova? A gente vê mal quando, sabe, quando tem testes, assim, ai, precisamos de alguém para testar. Ai, chama fulaninho de tal que tá lá na academia parado faz 300 anos, só treinando, 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 para algum dia, quando o Verstappen ou quando o Alonso ou quando alguém decidir se aquietar, se aposentar, a gente cogitar. Só que daí eles nem cogitam, porque a gente sabe que eles sempre acabam chamando os pilotos que já estão mais próximos. Então, gente, eu tenho pra mim que a academia de pilotos é nem mentira, pra mim é lenda urbana total. Pra acontecer o que aconteceu com o Liam Lawson, que tá há anos na academia, fez duas corridas, ele não teve um bom desempenho, e aí foi chutado. Chutado e assim, colocado, pelo menos colocaram ele na Racing Bulls, né? Mas de toda É, forma foi chutado da Red Bull.
E que não é uma troca tão, né? Sejamos sinceros. Ele se ajudou tanto, mas eu acho que é aquilo, gente. Anos e anos na academia de pilotos, tipo, pelas caridades, é muito. Eles passam muito tempo na academia de pilotos para esperar, assim, uma única chance. Eu acho que é muito isso. E essa única chance muitas vezes vem como um treino. Ah, hoje quem vai no carro de fulano é ciclaninho da academia de pilotos, sabe? Sim. E assim, a Red Bull ela já deu enxugou bastante a academia de pilotos dele. Mas tem uma academia aí que tá só enchendo de piloto, que é a da Ferrari. Tá cheio de É piloto mais uma para ali. ser lenda urbana. Não, que fica aí o questionamento, inclusive para quem está escutando a gente. O que que vocês acham? Para onde vão esses pilotos depois de um tempo? Porque tem outro fator, né? Idade, o povo vai envelhecendo e todo tempo só lá esperando uma chance. E aí, o que que acontece? Quem vai ficar com o lugar deles? Fernando Alonso. É, porque pelo Alonso ele vai continuar ainda na Fórmula 1 por muito tempo. Ou enquanto ainda Exatamente. aceitarem, ele tá lá. Sim, inclusive isso seria uma mentira, tipo assim. Ai, Fernando Alonso vai se aposentar. Já saiba que é mentira, tá? Já sabe que é mentira. Agora, sabe uma verdade que eu achava que era mentira, que era o maior absurdo, assim, se a gente fosse pensar há 2 anos atrás e que se concretizou? Hamilton na Ferrari. Lá. Ai, tá aí. É. E sabe por quê? Porque também toda a relação do Hamilton na Mercedes parecia ser algo que fluía muito, que ele tinha muito dinamismo, muita liberdade, não sei o que lá. Eu acho que foi uma grande surpresa, assim. E eu acho que saía tanta notícia que a gente ficava assim, eu só acredito vendo. E quando viu, a gente não acreditou. Exatamente. Eu ainda fiquei assim um tempo, sabe? Digerindo a situação, mas é aquela coisa. Mas aí, amiga, você tem mais alguma coisinha pra falar? A gente sabe que é muita coisa, mas a gente quer condensar, né? E sabe o que eu queria também? Escutar de quem acompanha a gente, né? 1º de abril, você que já tá aí há um tempo acompanhando a Fórmula 1, não precisa ser nem há muitos anos. Conta pra gente nos comentários, conta pra gente saber o que que você considera aí uma grande mentira na Fórmula 1, que você ficou até hoje, você fica pensando assim, meu Deus, e eu acreditei que isso poderia acontecer. Tem muitas, viu? Tem muitas. Se a gente fosse aqui falar todas, íamos ter assim um episódio de 5 horas. Mas já que a gente falou das mentiras, a gente pode falar agora das mentiras que a gente queria que fosse verdade. Pelo menos uma. Vamos falar cada uma. Aí a gente deixa também pro pessoal, né? Pra quem tá escutando a gente, escrever nos comentários, mandar pra gente pelo Instagram. Enfim, a gente também quer saber isso de vocês. Você quer começar, amiga? Essas honras. Tá bom, fazer as honras. Olha, como eu sou uma mulher simples, assim, uma girl simples, o que eu queria era 2 corridas no Brasil. Uma em São Paulo, outra no Rio, ou sei lá, Recife. Não sei, mas era só 2 corridas no Brasil, sabe? Os Estados Unidos têm 3. Por mim, tirava Miami e colocava Nova York. Mas assim, tudo que eu queria era uma segunda corrida no Brasil. Eu também ia gostar, até porque se fosse em algum outro lugar um pouco mais perto, que não São Paulo, se pensasse um pouco na galerinha do Nordeste. Uma mentira que eu gostaria que fosse verdade. Qual? Tô tentando pensar. Acho que uma mentira que eu gostaria que fosse verdade foi quando saiu que o Drugo ia entrar pra Fórmula 1. Naquela época, principalmente, assim, a gente ainda não tinha essa noção que o Gabriel ia estar. Então era a nossa esperança de ter algum brasileiro novamente. Inclusive, eu acho que uma mentira que poderia ser verdade é ter mais de um brasileiro no grid. Não me contentei só com um, gente. Descubram aí uma forma de colocar mais brasileiro. É isso. Acho que
Um outro brasileiro seria muito emocionante, muito legal. Mas pra quem tava tendo nada, ter um já tá ótimo também. Pois é. Mas eu quero dois, não vou mentir. Eu quero duas corridas, eu quero dois brasileiros, entendeu? Eu quero muito Brasil e muita brasilidade naquela igreja. Em resumo, tudo que a gente quer na Fórmula 1, mais Brasil, mais Brasil, mais Brasil. Mais Eita, como são Brasil. patriotas. Toca aí o hino. Brincadeira, gente. Mas eu acho que é isso, né, amiga? A gente deu um breve Hum. resumo. A gente retornou, né? A gente tá se adaptando novamente. Vocês vão ter que perdoar a gente. É, Estamos voltando aos poucos. Mas foi pra dar esse gostinho aí que 2025 a gente vai estar trazendo episódios mais interativos, episódios mais diferentes, assim, do que a gente comumente traz, que a gente sempre fala mais sobre as corridas. E agora a gente quer trazer outras coisas aqui pra vocês. E pra gente saber se vocês estão gostando, reajam, comentem se vocês gostam de vídeo nesse estilo, porque daí a gente já ganha um feedback. exatamente. Porque pra gente fazer mais episódios nesse estilo, a gente precisa saber se vocês gostam de escutar, se vocês gostam de compartilhar. Porque aqui a gente tá, eu e Vitória, às vezes a gente traz convidados, mas a gente gosta de escutar vocês também, entender o que vocês querem, o que vocês gostam, porque acaba que a gente é uma grande comunidade, né, Vitória? Isso. E inclusive essa comunidade tem crescido cada vez mais, principalmente no Instagram. Então eu tenho a agradecer a vocês. A gente vai deixar aqui o arroba do Instagram na bio do vídeo. Mas acho que no mais é isso. Sim. Então, muito obrigada por escutar Mais um episódio. do Paddock Podcast. Até a próxima! Ai, que saudade que eu tava disso. Beijo!